Graça e paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Estamos numa semana muito especial, compartilhando sobre a carta de Paulo aos Efésios, semana de Efésios. Essa é a ministração 2, onde vamos ver no capítulo 2 algumas das revelações da parte do Senhor para esse tempo. Vamos ver então aqui alguns ensinos doutrinários, princípios doutrinários fundamentais para a igreja dessa atual geração. Na verdade, essa é uma palavra que cabe para todas as gerações e agora nós estamos vendo o Senhor trazendo para nós aqui um tempo onde a nossa mentalidade, nossa visão sobre ser igreja também tem sido ampliada. Deus é soberano em todas as coisas, Ele está agindo. Nessa segunda ministração, eu quero dividir contigo o texto da palavra que começa então nos versículos 4 e 5. Vamos ler juntos, se você pode abrir a sua Bíblia aí para acompanhar. Capítulo 2 de Efésios, versículo 4 e 5 diz assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Glória a Deus pela preciosa palavra do Senhor. Primeiro ponto que eu quero compartilhar com você está no seguinte princípio doutrinário: a graça e a misericórdia. Falando sobre a graça e a misericórdia, vamos compreender que, acima de tudo, e claramente, Deus é amor. O nosso Deus é amor. E sempre vamos ver que essa relação de Deus, essa relação do amor dele, manifestado em favor das nossas vidas, sempre vai se transformar em misericórdia e graça. Esse amor de Deus em favor de seus filhos vai ser transformado em misericórdia e graça. E no texto, a Bíblia diz que Deus, sendo rico em misericórdia. Começa o versículo 4 falando sobre a riqueza da misericórdia de Deus. Mas está bem definido que aqui a abrangência do texto é dizer sobre a riqueza da misericórdia e da graça de Deus. Então, devemos reconhecer o quanto é grande a graça, o quanto é grande a misericórdia. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas são infinitas, elas não têm fim, elas são a causa de nós não sermos consumidos, diz lá em Lamentações, capítulo 2. Então, toda vez que a gente vai pensar sobre a ação de misericórdia de Deus, sobre a graça de Deus, vamos enxergar com esse tamanho ilimitado. E aí, tanto a misericórdia quanto a graça, elas vêm pela obra do sacrifício de Jesus naquela cruz. Devemos entender isso, reconhecer que essa obra ela vem pela cruz. Nós passamos pela cruz. E o texto enumera aqui 4 manifestações sobre a motivação de Deus em nos salvar. Nesses versículos nós percebemos aqui o quanto Deus se entusiasma, se motiva para nos salvar. E aí, Deus então exerce, manifesta amor, misericórdia, graça e bondade. Amor, misericórdia, graça e bondade. E ele vai trazendo ao nosso conhecimento na medida que nós vamos nos achegando a Ele. Quanto mais nós nos relacionamos com o Senhor, mais nós podemos sentir e perceber, então, essas 4 virtudes de Deus, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia e a sua bondade para conosco. Por estarmos vivendo, então, a realidade da nova vida, nós começamos, então, a viver também as 3 fases da exaltação de Cristo Jesus. A palavra nos mostra aqui que o Senhor, nesse trecho que lemos, nós vamos ver a amplitude dessa obra e a forma plena dessa obra, a ressurreição, a ascensão e o assentar-se no trono. Então, elas acabam por estarmos em Cristo Jesus, essas ações de Deus,
essa vitória em Cristo, elas passam a ser repetidas na vida daquele que é salvo em Cristo Jesus. Aquele que é salvo, ele recebe também a ação desses verbos, né? E o texto nos aplica isso, dizendo que ele deu-nos vida, ele ressuscitou-nos e fez-nos assentar. Deu-nos vida, ressuscitou-nos e fez-nos assentar. São os degraus da exaltação de Cristo. Nós estávamos mortos. Então essa é a maior vitória a ser celebrada. Nós estávamos mortos, condenados à morte eterna. E de repente o amor de Deus nos surpreende, ele nos apanha com seus braços eternos, ele nos envolve e nos faz então com que sejamos abençoadíssimos por esse grande presente, essa graça, esse favor imerecido de Deus que nos alcançou. Então ele nos deu vida, ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, nele, em Cristo Jesus. Esse é o primeiro ponto para que a gente possa refletir. O segundo, então, que nós entendemos no versículo 7 a 9, vamos observar o texto da palavra dizendo sobre a graça que revela a glória eterna. Versículos 7 a 9 diz assim: para mostrar, muito claro aqui o texto, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça que revela a glória eterna. O último propósito de Deus em nossa salvação é que por toda a eternidade nós, como igreja, possamos glorificar a sua graça. Por toda a eternidade ele vai nos ver glorificando a sua graça. A graça será celebrada, será cantada, será exaltada por toda a eternidade. E o Senhor, ele tem, sabe, como um propósito muito grande. Ele enxerga isso como algo que vai gerar uma alegria que nunca vai acabar. E nós vemos como uma meta principal de Deus em nossa salvação é de nos receber em sua glória e para a sua glória. Então imagine Deus deixando claro para nós: a minha meta com você é justamente isso. Eu quero receber você em minha glória e para a minha glória. Você vai estar em um comigo e você vai estar para me adorar, para me glorificar. Então, o Senhor, ele se apresenta como esse resgatador, como esse redentor, como esse Deus salvador, riquíssimo em misericórdia e graça, porque ele espera e ele vai, evidentemente, revelar a grandeza da sua graça. Na eternidade, isso será expressado de uma forma ininterrupta, para sempre. Isso será notório, será muito claro. E o céu é um lugar que está cheio das façanhas de Cristo. O céu está cheio da criatividade de Cristo, da obra incrível de Cristo, das façanhas dele. O céu está cheio do amor dele, as façanhas do amor dele. O céu está cheio das maravilhas de Deus na sua criação, na demonstração de seu afeto para conosco, de seu carinho para conosco, em nos dar o melhor que ele deu. E o céu também está sendo edificado, o reino eterno está edificado pela obra do Espírito Santo na construção da humanidade, na construção desse novo homem criado em Cristo Jesus. Então o Pai, o Filho, o Espírito Santo estão empenhados em trazer para o reino eterno toda essa obra plena, completa. E tudo isso vai ser para glorificar essa graça maravilhosa.
o reino eterno não será uma demonstração de nós mesmos, mas sim uma demonstração da incomparável riqueza da graça dele, da misericórdia, da bondade de Deus em Cristo Jesus. Isto será o reino eterno. No terceiro ponto que eu quero compartilhar com você está dos versículos 8 a 10, que diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus, evidentemente. Isso não vem de nós, é dom de Deus, como diz o texto, como lemos na base do ponto anterior. Mas o 9 diz: não de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, o terceiro ponto é graça, fé e obras. Graça, fé e obras. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. Essa é a obra de salvação em nós. Mas nós somos salvos, então, por essa obra, e a graça que nos salva por meio dessa instrumentalidade da fé, ela vem nos envolver para que algo aconteça na nossa forma de vida. A graça, ela reveste, é como uma nova roupagem que vem, porque passamos a ter uma outra motivação, um outro modelo de vida. Na verdade, é uma outra forma de sermos agora, por causa dessa graça salvadora. E aí vai entrar a aplicação da fé e também as obras que são feitas. Falando sobre essas obras, primeiramente nós temos que observar a obra que ele fez em nós. Diz o texto aqui sobre a obra de Deus em nós, o texto usa uma expressão muito interessante, pois somos feitura dele, pois somos feitura dele. E o que é isso? Essa expressão feitura dele é uma expressão grega que é poema, de onde vem poema. E daí então nós vamos ver Deus movendo tudo isso como uma obra de arte. A instrumentalidade de Deus como uma grande obra de arte. A salvação é a nova criação. Então é uma obra de arte a maior, a mais bela de todas elas. E nós podemos perceber o seguinte: nós não produzimos vida em nós mesmos. Nós não temos condições de gerar vida em nós mesmos, por nós mesmos. Deus está trabalhando, concluindo. Ele ainda não terminou essa obra, mas ele está aprontando. Ele ainda não terminou de escrever o último capítulo da história da humanidade. O seu propósito eterno não é só de nos levar à glória, mas nos transformar conforme a imagem de seu Filho. Não só nos levar à glória, mas nos transformar conforme a imagem do Rei da Glória. E isso é algo motivador, é algo que enche o nosso coração, que nós devemos celebrar com enorme alegria. Ele nos leva para a glória e quer nos transformar conforme a imagem do Rei da Glória. E ele está trabalhando dessa forma, é um grande poema de Deus. Ele nos pega como um vaso quebrado, como um instrumento enferrujado, quebradiço, como um instrumento sem forma, talvez até sem utilidade nenhuma, e começa a nos transformar, começa a colocar as suas mãos em nós para nos moldar, começa a trabalhar na nossa vida para sermos instrumentos úteis para a sua obra. E nos chama a atenção que nessa obra dele nos tornar feitura dele, nós encontramos aqui 3 P's. Primeiro é o poeta. O poeta aqui é o Senhor. É o Senhor que não se cansa de sonhar, salmodiar. É Ele que soprou sobre nós. O nosso Deus soprou sobre nós e continua salmodiando. Ele é o poeta. Deus está fazendo algo e Ele está cantando sobre as nossas vidas, ele está falando, ele está salmodiando. O segundo P é a pena. A pena está representando Cristo.
Cristo está escrevendo. Ele tem então a caneta na mão e o livro na sua mão. Apocalipse diz que ele tem o livro nas mãos e que nós não devemos temer. Ele tem o controle da história inteira. E ele está então com a pena nas mãos escrevendo uma nova história. Ele é a pena, com a tinta banhada pelo seu próprio sangue. A marca está ali com o seu próprio sangue. Ele começa a primeira página da nossa vida, ele vira a página, começa então essa primeira página marcando com o seu próprio sangue. A caneta tinteira com o seu próprio sangue, demonstrando que agora ele vai escrever no seu livro uma nova história sobre nós. O terceiro P é o poema, que se refere a nós, o homem. O homem, então, ele está pela sua decisão em obediência, pela sua decisão, pela sua convicção, pela sua virtude de fé agora, pela sua demonstração de querer andar debaixo da direção de Deus, o homem está se movendo para que os desígnios de Deus possam ser revelados ao seu coração. Então, o poema, que é o homem, ele está dia após dia marcando a sua trajetória pelas suas decisões de viver a renúncia e a obediência ao Senhor. E aí, o Senhor ele está fazendo com que, enquanto Deus canta sobre nós, enquanto o Pai salmodeia, enquanto o Pai ele exalta a beleza da sua criação, e está ali na expectativa para darmos certo, e ele conhece toda a história, Jesus está nos trabalhando, movendo a nossa vida para que o seu sangue poderoso possa nos purificar de todo pecado. E assim nós podemos realmente nos tornar um poema novo, uma história nova. A nova vida em Cristo nos dá toda essa possibilidade. E concluindo com você aqui, a palavra do Senhor, ela nos mostra que agora, nós fomos chamados para as boas obras. Versículo 10, parte B, diz, as quais Deus preparou para que andássemos nela, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Nós não fomos salvos pelas boas obras, mas pela graça por meio da fé e para as boas obras. É interessante a gente entender que realmente as obras não vão nos salvar, mas existe um propósito nisso aí. Podemos perceber, se houvesse uma conversa entre Paulo e Tiago, a pergunta de Paulo seria da seguinte forma: como a salvação é recebida? E aí, Paulo vai logo responder para alguém, olha, pela fé, pela fé. E aí, então, você vai para Tiago e a questão é a seguinte: como essa fé verdadeira é reconhecida? Como essa fé verdadeira é reconhecida? Pelas obras. Tiago responde, pelas obras. Deus é o único que pode medir a nossa fé, mas os homens só podem ver nossas obras. Ele conhece o que tem aí dentro, ele sabe a medida da nossa fé. Mas Deus nos preparou para que os homens pudessem ver as nossas obras. Essa é a nossa expressão visível de fé. E é para isso que Deus nos chamou então. Eu quero deixar para você a seguinte palavra: permaneça nele, ande nele e faça aquilo que ele preparou você para fazer. Permaneça nele, ande nele e faça aquilo que ele preparou você para você fazer. Ele te chamou para um grande propósito. Mergulhe na palavra, continue, se dedique e creia que o Espírito Santo tem grandes coisas para revelar para você no meio dessa leitura da sua santa palavra. Grande abraço para você, até amanhã estaremos juntos novamente. Fique na paz. Tchau, tchau.